Você acompanha agora a palestra O Óbolo da Viúva, expositora Ana Tereza Camasmi. Conferência ocorrida no dia 31 de julho de 2022 para o GEAL online no Japão. Então, bom dia ou boa tarde ou boa noite a todos vocês, queridos aqui do GEAL, queridos amigos, irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês, Henrique, Alice, Paulo e todos vocês que aqui estão e todos que vão nos escutar em algum momento. É uma honra para mim estar aqui com vocês e eu agradeço enormemente a internet da gente poder ter amigos tão distantes que ficam bem pertinho do coração. Isso é uma alegria, né, gente? Pra gente. E que coisa mais gostosa a gente poder estudar o Evangelho de Jesus entre amigos, né? Então, esse exercício da fraternidade é algo que preenche o coração de todos, né? E hoje o estudo da gente, que está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a Alice acabou de ler o trecho sobre o óbolo da viúva, eu queria só situar o capítulo, porque esse assunto é muito precioso para a gente, né? Que é o capítulo Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Então é interessante Kardec ter separado um capítulo para falar sobre isso, porque tem um capítulo sobre a caridade, que é o Fora da Caridade não há salvação. Por que o óbolo da viúva não está lá? Se ele está falando de caridade, se ele está falando de doação, não é? Ele separa um capítulo para poder fazer essa diferenciação da caridade material e a caridade espiritual, mas tem um detalhe importante, porque ele colocou o nome do capítulo, como sempre, Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Ele não colocou no título desse capítulo caridade material e espiritual, ou algum outro título que falasse especificamente sobre a caridade. Ele está falando do dar, mas ele está chamando a atenção para uma coisa muito importante. Utilizando as palavras de Jesus, Kardec colocou nesse capítulo uma qualidade indispensável para esse dar, se quisermos estar nas fileiras do Cristo, nesse trabalho de doação, que é a intenção do dar, que é a qualidade do dar, que é o modo como a gente dá. Mais do que o dar e receber, nesse capítulo a gente vai olhar, vai ficar atento, é para onde Kardec separou aqui os trechos, em que a gente precisa fazer o bem sem ostentação. Então, a qualidade do bem, claro que o bem é sempre o bem, mas como a gente faz esse bem faz toda a diferença. Assim como passar por provas, todos nós vamos passar, mas como a gente passa pelas provas fala de quem nós somos. Então, mais do que o fazer, é o modo como a gente faz que vai contar para o nosso crescimento espiritual. Especificamente aqui na história do óbolo da viúva, em que colocavam-se moedas no gasofilácio, né, antes de entrar no templo e tal, tá todo mundo vendo quem dá o quê, embora a gente olhe disfarçado, mas como é comum esse gasofilácio na nossa vida, né? Então a gente fica preocupado, eu vou dar o meu presente de aniversário para o fulano, não, mas ele não me deu, então para que eu vou dar? Ah, mas lá na casa espírita cada um tem a sua tarefa, mas o fulano faz pouco, mas o fulano faz muito. Então, esse olhar que a gente tem, julgador, esse olhar que está o tempo todo escrutando o movimento do outro, nosso. Tanto que tem aquela passagem do argueiro do olho, né? Que a gente fica preocupado com um cisquinho no olho do outro, mas não percebe uma trava enorme que tem no nosso olho. Que a gente tem esse olhar para o outro tão severo e um olhar para nós ainda tão curto. Então, esse capítulo aqui, a gente está falando desse olhar, né? Desse qualificativo, dessa maneira da gente fazer o bem. Então, eu me lembrei
de uma pesquisa muito interessante que foi feita em 1927 nos Estados Unidos, mais especificamente na cidade de Chicago. Foi uma companhia elétrica que contratou um pesquisador chamado Elton Mayo. Gente, eu estudei isso assim na universidade, então isso é muito antigo, mas essa pesquisa, assim, nossa, tem tudo a ver com o estudo de hoje. Então, em 1927, Elton Mayo, como pesquisador, foi contratado por essa empresa elétrica porque eles queriam lançar um novo produto no mercado, de iluminação, é claro, e queriam saber a seguinte questão. E perguntaram, e essa pesquisa teria que responder essa questão. Qual é a influência da máxima iluminação, da eficiência da iluminação no desempenho dos funcionários? Ou seja, será que os funcionários produziriam mais se os seus ambientes fossem melhor iluminados, com uma lâmpada de maior eficiência, ou seja, maior eficiência é mais iluminação com baixo custo, com instalações físicas melhores? Será que os funcionários trabalhariam melhor? Se essa resposta fosse sim, seria fácil de resolver, não é? E então, Elton Mayo fez a pesquisa de maneira muito simples. Ele dividiu 2 grupos de funcionários. O primeiro grupo, ele capacitou, ele montou um laboratório com uma iluminação excelente, instalações elétricas ótimas, um ambiente organizado, super bem estruturado. X funcionários. A mesma quantidade de funcionários, ele constituiu o grupo 2, em que ele deixou exatamente no mesmo lugar que eles costumam trabalhar sempre. Não mudou nada, absolutamente nada. Nem a luz, nem os equipamentos, nem a mesa, nem a cadeira, nada. Os funcionários fizeram a mesma tarefa do grupo 1, o que eles já costumavam fazer, com a diferença da iluminações e das instalações da sala. Compreenderam? Então, o que ele fez com os 2 grupos, né? Então, ele fez tantos dias de trabalho, avaliou o que aconteceu depois de X dias de trabalho. Conclusão de Mayo. A gente fica pensando, qual foi o grupo que produziu mais? Qual é o grupo que produziu melhor? O que tinha melhor instalação elétrica ou o grupo que já estava nas suas condições já comuns? Foi um susto a resposta, porque Mayo chegou à conclusão que os 2 grupos produziam igual. E então, pesquisando melhor, foi fazendo entrevistas, a conclusão incrível que Mayo chegou foi: não é a instalação elétrica, não é a iluminação, não é a mesa, a cadeira que faz uma pessoa produzir melhor. O que aconteceu? O segundo grupo, que trabalhou com as mesmas condições físicas, mas o segundo grupo sabia que estava sendo observado pelos cientistas. Então eles chegaram à conclusão, e isso influenciou as técnicas de recursos humanos, que hoje a gente chama de RH. Observaram que o ser humano, quando ele é observado, ele modifica seu comportamento. Quando ele é olhado, quando ele recebe atenção. E isso se compreendeu muitas coisas a partir disso. Que inclusive até quando é uma atenção que machuca, quando é uma atenção que dói mesmo, quando acontece assim, o fato de haver atenção faz alguma mudança de comportamento. Então, às vezes a gente fica perguntando assim, como é que aquela pessoa fica naquele comportamento, naquela relação tão lesiva? Porque ela tem atenção. Então, assim, isso mostra a nossa necessidade muito, muito profunda da gente ser visto pelo outro. Nós temos isso de um modo básico. Então, as pesquisas sobre comportamento humano têm essa mesma conclusão. Nós necessitamos do olhar uns dos outros. E através do olhar um dos outros, a gente constitui e molda quem nós somos, né? Constrói quem nós somos. Mas uma outra coisa é eu condicionar o meu comportamento ao olhar do outro. Então, que a gente precisa do olhar do outro? Precisa. Mas uma outra coisa... Bom, e a conclusão do Mayo o olhar do outro é capaz de mudar o meu comportamento, sim.
olhar vigilante. Basta colocar uma câmera no elevador que a gente muda o comportamento no elevador, não é? Sorria, estamos filmando você. Então, isso diminuiu o vandalismo que acontecia nos elevadores. Porque as pessoas entravam no elevador, a ansiedade, a aflição de ficar dentro, riscavam o elevador, quebravam, faziam muitas coisas, né? Depois que passou a se colocar câmera nos elevadores, o comportamento mudou. Então, já é uma coisa sabida nos estudos de comportamento humano que o olhar do outro sobre nós modifica todo o nosso comportamento. Seja para punir ou seja para elogiar, não importa. Ser olhado modifica o nosso comportamento. Então, essa pesquisa de maio tem relação para mim nesse capítulo, porque o que Jesus está trazendo é exatamente sobre isso. Ele está dizendo: será que você manteria o seu comportamento de doação, manteria o seu comportamento de ser boa pessoa se ninguém estivesse olhando? Como você forjaria o seu comportamento a partir e somente a partir da sua intenção, do seu coração? E ainda tem um detalhe importante. Esse outro, gente, que nos observa, não são só os outros concretamente e fisicamente. Nós temos muitos outros aqui dentro do nosso coração. Podem ser pessoas que até já morreram, mas a gente guarda a informação desses outros com a gente. Então, meu pai já morreu, minha mãe já morreu, mas ele não gostaria que eu fizesse tal coisa. E isso modifica o nosso comportamento, né? O que meu pai pensaria se me visse fazendo tal coisa? Já morreu, já acabou, mas esse outro ainda está aqui dentro. Então, nessa passagem, não sabe a vossa mão esquerda o que faz a direita, Jesus está indicando para a gente olhar para a nossa maneira de comportar, de ser no mundo, de estar com os outros, de doar, de se relacionar com o outro, a partir da nossa pura intenção. E poder irmos nos desapegando do olhar do outro, que está aqui simbolizado pela mão esquerda, né? Então, será que todas essas coisas que a gente faz, em que a gente diz que a gente faz porque a gente quer, em que a gente diz que a gente faz porque a gente tem amor no coração, porque a gente tem piedade, será que nós continuaríamos falando se nós tivéssemos certeza que não tem ninguém olhando a gente? Só que a gente sabe que os espíritos estão nos olhando o tempo inteiro, não é? Os desencarnados estão entre nós, os mortos estão entre nós, ou nós estamos entre os mortos, está no mesmo, né? Nós estamos aqui no mundo de solidariedade, os vivos e os mortos. Nós estamos sempre sendo olhados, sendo vistos, e nós também estamos sempre olhando uns aos outros. Então, o que Jesus está chamando a atenção é, então tá, já que não há possibilidade da gente não ter o olhar do outro, desencarnado, encarnado, o quanto que você está apegado a isso? O quanto isso dirige o seu comportamento? O quanto você consegue se afastar suficientemente, emocionalmente e espiritualmente desse olhar e poder fazer por sua causa? E aí, então, tem esse momento aí do óbolo da viúva. Óbolo quer dizer, é uma moeda grega de pouquinho valor, né? Seria centavos aqui no Brasil pra gente. Eu não sei no Japão qual é a moeda baixinha, né? Então, seria centavos pra gente. Quando ela doa esses centavos e Jesus faz esse comentário, está dizendo pra gente, mais importante não é a quantidade de moeda nem o valor da moeda, é como ela dá, a intenção do dar. Então ele está dizendo, ela se distanciou do olhar do outro no sentido do agradar o olhar do outro e se aproximou de si mesma e deu do seu coração. Não estou dizendo com isso que todo mundo deve dar e faltar para si mesmo, não é isso. É que Jesus quis ressaltar o esforço. Então, o esforço do dar significa que o dar genuíno, ele sai da nossa zona de conforto. Vamos pensar, vamos sair da moeda, porque moeda é muito concreto, mas moeda está falando de valor, está falando de riqueza, a gente pode pensar riqueza em tantos níveis. Mas vamos pensar, os pais que educam filhos. Iti e N. Obrigado.
Vamos pensar, uns pais que educam os filhos. Isso é dar. Isso é dar também. E o dar que os pais dão para os filhos, que é trabalhoso. Claro que é trabalhoso. É dar daquilo, é dar da nossa calma, é dar da nossa paciência, é dar do nosso tempo. Né? A mãe dá do corpo. É um dar que tem esforço. Se você pensa que educar um filho pode acontecer sem nenhuma dor de cabeça, sem nenhuma preocupação, você está fora do mundo de provas e expiações. Aqui, no mundo de provas e expiações, educação de espíritos é trabalhoso, sim. Não quer dizer que é ruim, não quer dizer que é difícil, é trabalhoso, é custoso. Né? Um termo mineiro, é custoso. É trabalhoso no sentido, exige de nós esforço, mas esse esforço do dar para o filho, ensiná-lo em todas as coisas, ensinamentos concretos e ensinamentos morais, em todos os níveis, para formar o caráter de alguém, é trabalhoso e é assim que deve ser, não é para a gente estranhar. Mas o que tem de importante aí nesse trabalho que acontece na doação entre pais e filhos? É que a alma do pai e da mãe se desenvolve através desse trabalho de doação para os filhos. Né? Vamos imaginar que você trabalha numa empresa e você é líder de uma equipe. É trabalhoso? Claro que é trabalhoso e tem esforço. Você está lidando ali com pessoas de diferentes culturas e modos de ser. Então, mas é assim que é. Quanto mais você puder entender que não é para você ficar fixado no quanto é trabalhoso, mas a sua intenção de oferecer para essa equipe um momento de desenvolvimento e crescimento, é você que se reabilita. Então, a doação que Jesus está convidando a gente a fazer, o tipo de caridade que Jesus está convidando a gente a fazer, é uma caridade que não espera recompensa. É uma caridade que abre mão de agradar os olhos dos outros para poder ter o retorno e entender que é o próprio dar que inclui, que nos abre para o receber. Então vamos pensar. Você está em casa, muito triste, se achando o último do mundo, sem importância nenhuma, e bate alguém na sua porta pedindo algo, né? Pedindo um pão, pedindo uma água. E dá uma preguiça de levantar e de ajudar, mas aí você vai lá e abre a porta e dá o copo d'água, ou você oferece um pão, um objeto, alguma coisa. Você já recebeu. O que você recebeu quando você deu o pão? Muito mais do que o pão que você deu. O que você recebeu? Você recebeu ânimo, você recebeu força para levantar, você recebeu um sorriso, você recebeu bem-estar, senso de utilidade. Olha quanta riqueza você recebeu. Então a recompensa não veio depois. O receber não vem depois. O receber vem do próprio dar. Por isso que Francisco de Assis diz, é dando que se recebe. Então quando a gente abre a porta para poder dar o pão para um necessitado que chegou, nesse momento é um instante que a espiritualidade maior aproveita para oferecer para a gente o que a gente estava tão bloqueado para receber. Então, quando a gente se abre para dar qualquer coisa para algum irmão nosso, nós somos o maior beneficiário por isso. Por quê? O ato de dar abre emocionalmente qualquer um de nós. Qualquer um. Quando você dá um sorriso, só isso. Quando você oferece um olhar para um morador de rua, quando você abre a porta, quando você atende um telefonema, o dar. Qualquer intenção de dar que venha do seu coração, porque é diferente se você der, segundo o que Jesus está contando aqui, prestando atenção a quem está te vendo dar. Vendo se o que você está dando está sendo bem visto, né? Se você dá do seu coração, você se afasta dessa dependência do olhar do outro, de agradar o olhar do outro. Você dá porque você precisa. Aquele passo é para você. O seu coração se preenche de alegria, de bem-estar e de energias boas. Pensando nisso, para vocês não acharem que isso é só uma falação minha, eu trouxe um trecho para vocês, em primeiro lugar, do Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 117, em que ele vai dizer assim: possuímos o que damos. Nesse capítulo, olha só, não é damos o que possuímos, é possuímos
o que damos. É uma lógica que lhe inverte. Possuímos o que damos? Mas como assim? Possui antes, mas se você deu, você para de possuir, né? Você deu... A viúva, quando deu as 2 moedas, ela ficou sem as 2 moedas. Mas o que Emmanuel está contando pra gente? Não, olha só. Não esqueça que os bens espirituais, quando saem de nós, aumenta a intensidade e o teor da alegria em torno dos nossos passos. Ai, gente, vou repetir, né? Olha isso. Os bens espirituais que irradiam, que saem de nós, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno dos nossos passos. Isso é possuir o que você dá. Então, você deu seu tempo, você foi lá no centro e foi lá dar passe, você veio fazer uma palestra, você foi arrumar as cestas básicas, você deu. Atendeu um telefonema, você fez uma prece com um amigo, você deu. Esse momento de dar irradia e em torno dos seus passos a intensidade e o teor da alegria ficam presentes. Mas aí vocês podem pensar assim, Emmanuel é romântico, né? Vai ver que é isso. Aí eu vou lá em Obras Póstumas, no capítulo que Kardec explica sobre fotografia do pensamento, em que ele vai falar sobre essas pessoas que fazem leitura de aura, por exemplo, que veem imagens, que são capazes de nos enxergar fisicamente e em torno de nós veem cor, sentem cheiro. Impressionante isso, né? E aí ele vai dizer o seguinte: o nosso pensamento, tá falando que o nosso pensamento pode ser fotografado, né? O nosso pensamento cria imagens fluídicas. Então, porque está dizendo que são imagens feitas de fluido, né? E ficam no envoltório perispirítico. Vocês sabem que perispírito são esses corpos vários que a gente tem entre essa matéria tão densa que é o corpo e o espírito que é tão imaterial. Para poder unir essas duas partes, o nosso corpo material e o espírito que é tão imaterial, nós temos algo como se fosse uma fita de dupla face, né? Que é a imagem que eu faço, que é o perispírito, que pode unir, juntar. Como são vários corpos sutis, cada doutrina tal fala um número de corpos. Tem doutrinas que dizem que é 70 corpos, tem que fala 2, que fala 3, não importa, gente, não se preocupe com o número. O importante é a gente compreender que são vários corpos. Esse conjunto de corpos fluídicos, Kardec deu o nome de perispírito, porque peri quer dizer envoltório, perímetro, é o que, né? É a metragem em torno. Então, perispírito. É tão junto isso que quando o nosso corpo falece, quando o nosso corpo vira pozinho, o perispírito é extremamente ligado ao nosso espírito, de tal maneira que onde um está, o outro está também. Mas a memória fica no espírito, tá certo? O perispírito é a expressão dessa memória. É como se fosse um modelador, um carimbo, vamos dizer. Na próxima existência, quando a gente for adquirir outro corpo, esse molde, esse perispírito, que tem todas as marcas do que nos aconteceu durante a vida, vai imprimir o novo corpo que a gente vai ganhar, né? Que a gente vai conquistar, na verdade. Então, o nosso perispírito, ele é o grande HD, assim, porque ele fica com todas as nossas experiências marcadas nele, né? Enfim, mas voltando lá. Então, nesse envoltório perispirítico nosso, é como se fosse um espelho. Então, essas imagens se refletem, de certo modo, fotografando-se. Se um homem, por exemplo, tiver a ideia de matar, embora o seu corpo material esteja parado, seu corpo fluídico é acionado por essa ideia do pensamento e reproduz esse ato. Então, assim, se um médium pudesse olhar o nosso envoltório, tirar uma foto, veria o ato do crime, que eu não cometi ainda, mas eu, no pensamento, eu já imaginei, já criei imagem. Então eu vou lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. O corpo está parado, mas o pensamento já levou.
Então, aqui em torno de mim são criadas imagens mentais, compreendem? De tudo que eu imaginei. Às vezes a gente não fica assim, te deita na cama, vai dormir, começa a pensar. Eu tinha que ter falado tal coisa para fulano. Aí a gente vê o fulano, vê a gente falando, a gente emite aquela vibração, fica com raiva, o coração acelera. Já está acontecendo aqui, compreende? Então, gente, o nome disso, essa atitude mental, ela antecede os nossos atos materiais. E é isso que Kardec está explicando aqui. Executamos fluidicamente nossos gestos. Antes do ato, premeditamos. O pensamento cria a imagem. A cena inteira se desenha como um quadro. Então, é por isso que Emmanuel diz lá no livro Pensamento e Vida que o pensamento cria a vida que a gente tem. Então, o nosso pensamento cria essas imagens fluídicas, isso povoa o nosso universo. Então, nós criamos uma espécie de atmosfera. Vocês já viram a atmosfera da Terra, quando a gente vê nas imagens da internet? Né? Gaseificada, aquela camadinha que fica em torno da Terra. Então, é a mesma coisa, gente. A gente tem aqui também uma atmosfera que a gente respira. O que isso tem a ver com o óbolo da viúva? Ai, meu Deus do céu, né? Porque a gente possui o que dá. Então, o que a gente dá constrói essa atmosfera que nos circunda. Então, onde a gente vai, se a gente só dá mau humor, gente, se a gente tem palavras violentas com frequência, ironia, se a gente desqualifica os outros, se isso é seu hálito natural, você possui o que dá. Então, a sua atmosfera é mau humor. Onde você vai, você está levando isso. É essa atmosfera que você respira e quem está no seu entorno respira junto com você. Porque as nossas atmosferas, elas se cruzam, se encontram. Então, é por isso que Jesus está dizendo assim, aproxime-se da sua real intenção. Na hora de você dar, preste atenção no que você dá. Porque se você dá a partir daqui, você pode ter conexão divina. Porque se você der a partir de fora, a sua conexão é egóica. Você dá aquilo que é bonito dar. Você dá o que dizem que você tem que dar. E esse dar, eu estou falando em todos os níveis, não é só dar no sentido da caridade, porque você vai ajudar alguém. Dá em qualquer... Nós estamos dando o tempo inteiro, né? Nós damos ideias, nós damos amores, nós damos trabalho, nós damos o tempo inteiro. Damos e recebemos o tempo inteiro. Qual é a atmosfera que você respira e convida as pessoas a respirarem junto com você? Então, se possuímos o que damos, se você, como Emmanuel está dizendo assim, presta atenção, porque se você irradia bens espirituais, você aumenta o teor e a intensidade da alegria nos seus passos. Então ele está dizendo assim, você pode alterar a sua atmosfera espiritual. Você pode. E se você estiver obsediado, foi porque você, de alguma maneira, se descuidou, você se abriu, você se conectou com o que não era o melhor para você, você pode alterar a sua atmosfera, sim. Nós sempre podemos alterar a nossa atmosfera. E se você não estiver conseguindo fazer isso sozinho, busque ajuda para isso. Tome passes, faça leituras edificantes, modifica os seus espaços de troca para você poder respirar um ar mais saudável e você passar a possuir o que você dá, mas daquilo que é o de melhor que você tem. Nós não somos perfeitos mesmo. Nós nunca vamos ter as condições ideais para o dar, porque é isso que fica aqui no Evangelho, que Kardec está comentando com a gente. Às vezes a gente fica esperando tudo se resolver para a gente doar. Não, quando eu ganhar tal herança, não. Aí eu vou comprar um centro, vou comprar um prédio para o centro quando eu receber herança tal, né? Ah, quando eu me aposentar, aí eu vou me dedicar às atividades do centro. Não, quando meus filhos crescerem, aí eu isso. Então, assim, parece que tem um dia em que as coisas estarão todas ideais e aí a gente vai poder dar. Só que quando a gente faz essa escolha, além de ser uma escolha que a gente está privando muita gente do que a gente poderia dar, a gente está se privando de alegria em torno dos nossos passos.
Porque você está economizando a sua atmosfera. Porque o que os espíritos estão dizendo assim? Quando você dá do seu coração, sem ficar aprisionado no que os outros vão pensar, o que os outros vão achar, você está fazendo por sua causa, para o seu amadurecimento, para a sua melhoria. Quando você faz isso, você está irradiando e modificando a sua atmosfera. É para o seu bem-estar. Então, se você adia isso, não, quando tal coisa aconteceu, aí então vou doar, você está adiando o seu bem-estar também. Você está adiando a sua saúde, você está adiando o seu aprimoramento. É uma escolha sua, você tem todo o direito de permanecer na preguiça, tá tudo certo. Mas com que, vamos dizer assim, com que aliança, né? Que tipo de aliança você está fazendo quando você faz esse tipo de escolha? Se nós estamos sendo o tempo inteiro em contato, em comunicação com a espiritualidade que tem a mesma qualidade, o mesmo teor que nós, se a gente fica na preguiça, na paralisia, na dúvida, no medo, na preocupação excessiva no que vão pensar de mim, se você está paralisado aí, é esse tipo de companhia espiritual que você está escolhendo para você também. Então a gente tem que estar sempre como se fosse assim um certo termômetro e prestando atenção qual é o tipo de atmosfera que eu estou respirando. Isso determina também a qualidade do acompanhamento espiritual que eu estou criando em torno de mim. Então, essa passagem e esse capítulo com esse título, Não Sabe a Vossa Mão Esquerda o que faz a direita, você está fazendo com a mão direita. E eu já vi algumas passagens no Evangelho, gente, que direita significa tudo que é de ordem espiritual. Eu não sei se isso é uma verdade, mas observem. Quando Jesus lançai a rede para a direita do barco, né? A mão direita do Pai. Direita tem um significado de espiritual. Ou seja, que tem a ver com esses nossos recursos espirituais. É para além da moeda. Não se preocupa se você não tem dinheiro para comprar mantimentos ou isso ou aquilo para você poder fazer parte da grande ajuda que as casas espíritas oferecem ou qualquer coisa parecida. Doa seu tempo, doa a sua alegria, doa a sua disponibilidade, a sua companhia, a sua parceria. Se você não pode comprar os legumes para fazer a sopa que doam para os necessitados, seja você aquele que serve a sopa. É maravilhoso. Precisamos de mãos, né? Precisamos de ouvidos que escutem, abraços quentes. Tudo que nós temos, que não custa dinheiro algum, sempre vai ser útil para alguém em algum momento. Se vocês lembrarem, se vocês fizerem um retrospecto dos seus momentos difíceis na vida, você vai perceber que quem mais te ajudou não é aquele que tinha dinheiro para te dar. É aquele que te escutou, é aquele que não te julgou, é aquele que te disse, vai passar, calma, estou aqui junto de você, Deus está com a gente. O que a gente pode fazer juntos? Essas são as pessoas que eu diria, são os sirineus da nossa estrada, né? Um sirineu que ajudou Jesus a levar a cruz por um tempo. Nós temos vários sirineus na vida da gente, é só vocês se lembrarem, vocês fecharem os olhos, começarem a pensar que momento difícil eu passei, você vai ver que você não estava sozinho. Nem que tenha sido um amigo espiritual que estava ali do seu lado, com certeza estava. Então, assim como a gente tem sirineus na nossa vida, sejamos nós os sirineus de alguém. E ser sirineu de alguém não é bom só para aquele alguém. É maravilhoso para os nossos ombros também. Porque quando a gente carrega a cruz do outro um pouquinho, para ele poder respirar, para ele poder tomar fôlego na estrada, quando eu posso segurar um pouco, deixa eu segurar um pouco para você, não é minha essa cruz, mas eu seguro aqui temporariamente para você se restabelecer, nesse momento, os meus ombros se fortalecem. Então, todo o trabalho de doação, quando vem do coração, não é da cabeça, não é do lado de fora, não é porque está escrito na lei, né? Quando vem do meu coração, ele reabilita a minha alma. Não há possibilidade da gente doar do coração que não seja um recebimento imediato. Por isso que sim, é verdade, que é dando que se recebe.
Não estamos aqui, o Espiritismo nem tem esse tipo de pensamento que a gente tem que fazer sacrifício, ficar sem para doar. Não é isso. Essa metáfora de que ela deu com esforço, vamos olhar para o esforço. Qual é o esforço que eu posso fazer por mim, pelo outro, nesse trabalho de troca que a gente tem? E por último, não podia deixar de falar do dar e receber incessante que a gente tem, que vem de Deus. Né? Deus atua nas nossas vidas através dos próprios homens. Então, a gente recebe incessantemente de Deus, através da doação de muitos, doações que a gente nem sabe que a gente está recebendo, gente. Por exemplo, para a gente estar junto aqui hoje, olha quantas ajudas a gente teve. Alguém inventou a luz, alguém inventou o computador, não é? Tem tomadas na nossa casa. Eu tenho aqui um copo d'água que eu posso beber, tem água na torneira da minha casa. Nós temos milhares, eu tenho um óculos aqui que eu posso enxergar e falar com vocês. Nós temos um concurso imenso de anônimos na vida da gente e a gente se utiliza de tudo isso que foi o desenvolvimento da humanidade e usufruímos disso no intenso fluxo de dar e receber. Então, dar e receber é algo para nós que sempre fez parte e sempre vai fazer da nossa característica humana. Aquele que se isola, está lá naquele trechinho do Evangelho, O Homem no Mundo, no capítulo C de Perfeitos. Aquele que se isola priva-se do meio mais eficaz de desenvolvimento. Então, o isolamento que a pandemia trouxe para a gente, cuidado. Tá certo que a gente precisou se isolar para a gente se proteger, para a gente sobreviver. Mas não vamos fazer desse isolamento que era para proteger uma prisão. Porque muitos de nós, o medo foi tanto e as dores foram tantas que o isolamento que protegia agora virou um aprisionamento terrível. Que estamos com dificuldade de voltar a confiar que a gente pode viver nos moldes, talvez não como era antes, mas voltar às convivências. Nós precisamos da convivência mais do que a gente possa imaginar. Precisamos uns dos olhares do outro, sem dependência, para a gente poder produzir mais e melhor, é verdade? Mas nós precisamos uns dos outros, porque sem os outros, como é que eu vou exercer o meu doar? Eu preciso do outro para que o meu coração possa se abrir, né? Tem uma música que eu acho que é a Ivete Sangalo que canta, que tem uma frase que ela diz assim: se eu não te amasse tanto assim, talvez eu não visse flores dentro de mim. Essa frase, que é uma frase romântica, mas ela me faz pensar. Quando a gente abre o nosso coração para amar, a gente vê na gente uma pessoa que a gente nunca viu, não é? A nossa família não fala isso? Mamãe, papai, você no centro espírita é uma beleza, mas aqui em casa, se eles soubessem como é que você é. E graças a Deus, meu filho, tem algum lugar que eu tenho um ladinho melhor. Não é que lá eu sou mentirosa. É porque lá eu consigo acessar uma parte da minha alma melhor. E isso acontece muito com a gente. Há relações, há amizades, há espaços em que a gente acessa um eu nosso muito mais suave, muito mais generoso. E há outros espaços que acionam no nosso coração lugares muito defensivos, em que a gente fica defendido do amor. Então não quer dizer que a gente é falso no centro e verdadeiro em casa. O que eu entendo é que talvez no centro você esteja num nível de relação que você consegue abrir o seu coração e ver flores dentro de você. Porque como ali a gente exercita o amor desinteressado, estamos ali porque a gente quer, ninguém é obrigado a ir na casa espírita, porque a casa espírita não promete nada para ninguém. Nós na casa espírita não prometemos emprego, casa, casamento, absolutamente nada. A gente promete trabalho, talvez. Mas quando a gente exercita esse amor desinteressado, o que acontece com a gente? A gente recebe. Recebe o quê? Conexão consigo, conexão divina. Descobrimos na nossa alma lugares que a gente nunca tinha ido. E aí a gente fica com vontade de morar, às vezes, no centro espírita, não dá vontade de nem voltar para casa.
Porque eu me encontro com um eu meu que até eu gosto de ficar perto de mim. Então é por isso que dizem que a casa espírita é a antessala do mundo de regeneração. E é. Porque a gente exercita na casa espírita um jeito de ser, uma maneira de estar com os outros inacreditável. Né? Na casa espírita tem gente que aprende a fazer bolo, nunca fez bolo em casa, mas faz na casa espírita. Né? Nunca lava banheiro em casa, mas na casa espírita lava. Nunca fala doce em casa, mas na casa espírita fala doce. Que bom, gente, vamos olhar isso por bons olhos. Já é um começo, já são seus primeiros passos. Um dia, essa doçura, essa leveza, você vai levar para casa. E talvez, se a sua família, em vez de te criticar e puder receber o que você tem para dar, você pode até avisar, olha, gente, eu estou ensaiando, eu estou aprendendo. Eu me lembro que na minha família, a gente não se abraçava não, sabe? A gente dizia oi, mas não tinha abraço. Aí eu fui para a mocidade espírita. Eu, quando fui para a casa espírita, eu já estava na idade da adolescência e fiz parte de grupo jovem. Era um tal de todo mundo se abraçar, as músicas que eles cantavam, tinha um tal de abraçar e fazer roda. Aquilo tudo era muito esquisito, mas eu adorei aquilo. E aí, então, abraça daqui, faz roda dali, e isso e aquilo. E aí eu comecei a chegar em casa, todo mundo achou esquisito isso, que eu tive vontade de abraçar também. E aquilo foi difícil, a benção, porque em casa ninguém entendia aquele abraça meu. Aos poucos, gente, ficou fácil. Ficou fácil abraçar em casa, mas demorou. E agora a minha família me abraça também. Então é uma questão de tempo a gente levar as experiências positivas de doação de um espaço para outro. E a casa espírita é esse lugar de convivência, de experiências em que a gente pode, quem sabe, exercitar uma pessoa melhor que a gente pode ser. Então, para poder fechar, eu quero terminar com o texto do Emmanuel, tá? Então, possuímos o que damos, em que ele está dizendo assim: quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Então, quanto mais a mão direita puder dar, sem a mão esquerda ficar quantificando, sem a mão esquerda ficar dizendo se agrada ou se não agrada, sem a mão esquerda ficar julgando, quanto mais a gente puder doar, afastado dessa vigilância externa, dependente da vigilância externa, recolhe felicidade porque multiplica. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Então, você dá a gentileza, olha como é que multiplica, vira fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás confiança. Dá teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que a doação permanente se multiplique ao infinito. Então, nós somos os parceiros de Deus nesse caso, né? Por quê? Para que toda a humanidade possa ser fraterna, para que toda a humanidade possa evoluir, tem a nossa parte. Qual é a nossa parte na criação? Qual é a doação que a gente está disposto a realizar em nossa causa? É para o nosso crescimento, é para o nosso desenvolvimento. Termina o Emmanuel então. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro do que possa dispor. Dá também teu interesse afetivo, a tua saúde, tua alegria, teu tempo, e em verdade entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. E é isso, meus amigos, que o óbolo da viúva seja para todos nós aquele exemplozinho que é no simples e no profundo e no sincero que se encontra o amor de Deus. Muito obrigado pelo encontro, obrigada aqui pela abertura. Eu me sinto aqui trocando com vocês para lá de bom. Muito obrigada. Você acompanha agora a palestra O Óbolo da Viúva, expositora Ana Teresa Camasmi. Conferência ocorrida no dia 31 de julho de 2022 para o GEAL online no Japão.